Semana passada, a gente conversou sobre o credo, né? E a gente analisou uma frase do credo para que a gente pare de rezar no automático, né? Hoje eu quero analisar com vocês uma frase do Pai Nosso, porque a gente reza absolutamente no automático. Então, se a gente reza o terço, a gente reza pelo menos 5 vezes o Pai Nosso. E muitas vezes a gente não presta atenção nas coisas que a gente fala. E quem nos ensinou a rezar o Pai Nosso foi? Quem? Foi Jesus, a pedido dos discípulos, né? Os discípulos ficaram tão encantados de ver ele rezar que falou: nos ensina a rezar. E aí, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala uma frase fácil, mas a gente fala todo dia, várias vezes ao dia. E a gente fala assim: seja feita assim na terra como no céu. Fácil, né? Ô, frasezinha fácil essa. Muito. Então presta atenção. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, será que a gente tem dimensão do preço dessa frase? Qual é o preço afetivo, efetivo disso na nossa vida? Porque a gente fala no automático, não entende de direito o que falou, depois fala, mas por que ele fez isso? Mas eu acabei de rezar, seja feita a vossa vontade. A gente faz no automático. Será que de verdade, sim, de verdade, a gente acredita que Deus vai nos fazer entender qual é a vontade dele? A gente acredita que a decisão dele é a melhor para nós? De verdade, gente. Confia ou não? Bem mais ou menos, né? A gente fala assim com ele, mas vai que ele não entendeu direito. Porque na verdade a gente quer convencer a Deus que a nossa é melhor que a dele, claro. Que nós estamos vendo coisa que ele não viu e que ele não sabe. Então, como é difícil, que peso tem isso quando a gente reza, seja feita a vossa vontade. E essa confiança de uma entrega e falar o que ele decidir é o melhor. Gente, isso é um caminho. Isso não tem mágica. Porque vocês não vão conseguir fazer isso, nenhum de nós, da noite para o dia. Porque isso geralmente nós vamos ter. A nossa vida é feita de muitas decisões no dia. Tem decisões pequenas e tem momentos que nós estamos diante de uma encruzilhada. E aí é muito difícil naquele momento a gente falar, seja feita a vossa vontade. O que o Senhor falar, fizer, eu estou de acordo e eu creio que o Senhor decidiu pelo melhor por mim. Isso é um caminho. A gente não vai conseguir isso. Então a primeira coisa que a gente precisa é prestar atenção nas nossas orações. E aprender a colocar as nossas decisões diante dele. Como é que a gente vai colocar essa decisão diante dele? Através de quê? Da oração. Mas não é uma oração de 2 segundos, não. A gente fala, não rezei demais hoje, nem um terço. Não. Às vezes a gente fica horas assentado diante dele. Horas. Em silêncio. Horas. Porque é preciso se colocar de verdade diante dele. De verdade. Porque a gente não pode tentar enganar Deus. Porque eu preciso ter muito claro para mim o que eu quero. E às vezes a gente nem sabe o que quer. Então tem que ser muito claro. Olha a doçura de Jesus. Quando Jesus encontra o cego, ele pergunta para ele, o que quer que eu te faça? Então Jesus vai nos perguntar, o que você quer? Porque às vezes nós queremos fazer igual os filhos de Zebedeu, que queria o quê? Poder, direita e esquerda. Ou então a gente vai ficar bravo como os outros discípulos que queriam, na verdade, também disputar quem era mais importante. Ou às vezes eu quero, de um jeito assim, usar da vontade de Deus para fama, sucesso, prestígio. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas dele. Já falei com vocês inúmeras vezes que andar com Deus não tem sucesso, não tem brilho, tem chão batido. Porque nem sempre a vontade dele é igual a nossa.
Geralmente é quase sempre, né? A gente quer A e ele quer Z. Não é muito simples isso. Então é preciso colocar todos os nossos atos, os seus pensamentos, os seus desejos diante dele. E fala, diante da palavra dele, diante dele falar, é para fazer o quê? Eu estou aqui para fazer a vossa vontade. Assim como quando o Senhor veio aqui, o Senhor viveu para fazer a vontade do Pai. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, já falei com vocês semana passada, Jesus andava em relação ao Pai igual um girassol. Ele girava em função do Pai dele. Nós não. Nós fazemos as coisas e depois a gente fala com todo mundo, reza para dar certo. É como se a gente tivesse que convencer Jesus que a nossa decisão estava perfeita. Porque não é brincadeira estar diante dele e deixar ele fazer a vossa vontade. E como é que eu vou fazer isso, né? Porque além de eu saber qual é a sua vontade, o como eu vou fazer isso, de forma que isso implica na minha vida e na vida do outro. Tudo tem que saber dele, tudo tem que seguir os passos dele. Para fazer a vontade de Deus, eu caminho atrás dele, não é atrás do meu caminho, é dele. E não é simples. Porque andar com Jesus, eu tenho que estar muito atenta a tudo que ele me fala. Então vocês imaginam, se eu tenho que estar atenta a tudo que ele me fala, isso exige de mim uma vida de oração. E qual é o grande segredo da oração que nós temos que aprender, que está longe de nós aprendermos? O que é? Parabéns. Silêncio. Ou luta silenciar. Não, eu até fechei os olhos, fechei os lábios, mas aqui dentro continuo pensando. E a gente continua argumentando para Jesus que o nosso desejo é muito melhor que o dele. Fala, Jesus, eu vou te explicar um negócio que você não está sabendo. Não é simples. E cada vez que a gente conseguir fazer uma opção, e se a gente só vai conseguir estar atento e fazer de verdade a vontade de Deus, se eu permanecer no amor. Está escrito em João 15? Todo aquele que permanece em mim, esse dá fruto, porque sem mim, nada. E nada é nada. Jesus fala, vocês não pegam a palha que está no chão, sem eu. Nem a palha. Mas a gente tem a ilusão que a gente faça a vontade dele. Tem uma marca da vontade de Deus, que tudo que é de Deus tem que gerar o que em você? Paz. Nada de Deus sem tumulto. Nada de Deus tem discórdia, confusão. Nada. Tudo de Deus tem que gerar paz. E tudo que é de Deus tem que dar fruto. Por quê? Olha que coisa linda isso. Toda árvore boa dá bom fruto. Não tem jeito de uma árvore boa dar coisa ruim. Todas as vezes que eu faço uma opção de fazer a vontade de Deus, a minha ação, ela tem que revelar o meu interior. Então as minhas ações revelam aquele que eu creio. Tá certo? Não tem jeito de você acreditar em Deus, deixar ele aqui domingo e trabalhar a semana inteira sem ele. Deus está lá no meio da Galileia com você, no meio daquele olho do furacão. De tudo que você está fazendo, ele faz parte. Deus anda conosco. Ele participa. É ali no meio do fogo que ele já ajuda a decidir. É assim. Então ele gera em nós, porque não adianta só eu querer e saber que aquilo é bom. Está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, assim: porque é Deus quem opera em vós o querer e o fazer segundo a sua vontade. Então até para fazer a vontade dele, saber aquilo que é bom, quem faz esse trabalho em nós? Ele. Mas ele só vai conseguir fazer esse trabalho em nós se eu me abrir a ele. Não tem jeito, eu tenho que me expor a ele. Então quando eu já tomei uma atitude que foi de acordo com a vontade dele, para me fazer a segunda, eu tenho que me revisitar com ele. Falar, Senhor, entra aqui comigo nos lugares aqui que eu acho que o Senhor não passou. E recruta isso em mim, e busca isso em mim pela força do seu amor. Eu preciso de conversão diária. É pela nossa conversão diária, pela nossa vida de oração, pela nossa persistência, pela nossa perseverança que nós vamos conseguir fazer com que os nossos atos todos revelem aquilo que eu creio. A minha vida tem que revelar no meu interior. A minha vida, ela revela aquilo que eu creio.
Senão, está errado. Eu não posso acreditar em Jesus e tomar uma atitude completamente contrária ao que está na palavra. Jesus fala, se você quiser me seguir, se quiser, né? Porque Jesus é tão doce, que ele foi um homem muito livre. Jesus não permitiu ser coagido, ser pressionado pelos homens, nem pelo pecado, nem pelo poder, por mundo, por nada. E ele não quer que nenhum de nós passe por isso. Nós temos que ser livres na nossa decisão, inclusive de falar, Jesus, essa vontade é a sua, mas eu não concordo, vou fazer o que eu quero. É um direito seu? É. Vai dar errado? 100%. Mas é um direito, né? Depois que você cair, bater, ele te dá colo? Dá. E se eu decidir tudo errado, fizer tudo errado? Pedro negou Jesus? O que Jesus fez dele? Pilar da igreja dele. Paulo não perseguiu e matou os cristãos todos? Matou, não foi uma loucura? Pô, morri de medo dele. Uma das cenas que eu mais amo do filme de Paulo é quando Paulo cai e que ele vai para Damasco e Jesus aparece para Ananias, tadinho de Ananias. Vocês já viram essa cena? Jesus fala, Ananias, você vai na rua tal ali, vai entrar na casa tal, bate lá na porta, tem um homem lá que chama Saulo. Vai lá. E você vai batizá-lo, rezar com ele. Aí Ananias, que a doçura, esperou o Senhor falar. Depois virou o melhor amigo de Paulo, né? Falou assim com ele. Ô Senhor, não sei se o senhor está sabendo, mas o senhor ficou sabendo que ele matou um bocado de gente, né? É só falar que acredita no senhor que ele mata. É para mim ir lá mesmo? Vai lá, Ananias. E obedece. Lá foi Ananias, todo corajoso. Para poder falar. E chega Ananias e fala, Saulo, meu irmão, Senhor, meu Deus, nosso Deus me mandou vir até aqui. E foi quando as escamas caem do olho de Paulo e ele enxerga, e de Saulo ele se transforma em Paulo, e Ananias fala com ele, o Senhor mandou falar que você vai sofrer demais, viu? Por causa dele, mas por causa do tanto de gente que ele tinha matado. Então, até esses Deus não transforma. Então nós também, nas nossas opções erradas, cada vez que a gente não fez opção direito, porque não consultou o Senhor, porque não concordou com Ele, Ele pode refazer em nós. Porque nós somos igual uma argila na mão dele, Ele faz do jeito que Ele quer. E isso é maravilhoso. Não é uma brincadeira. Por isso que a confiança, ela é um caminho muito para frente na nossa caminhada. Quando a gente está construindo a nossa Jerusalém celeste, nosso templo, a confiança já é um caminho alto. Porque a primeira pedra que está descrito no livro de Apocalipse, quando constrói, que João vê a Jerusalém celeste, ele fala, a primeira muralha, o primeiro alicerce é de jaspe. Jaspe é do meu autoconhecimento. Primeiro eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conheço, se eu não me aceito, como é que eu vou passar para outra pedra, que é a pedra de safira, que é quando eu vou começar a me aceitar, a me respeitar. Porque se eu me aceito, me respeito e me amo, eu vou passando pelas pedras e vou aprender a aceitar, amar e respeitar o outro. Só depois é que eu chego em Deus. Compreende como é que a confiança é um caminho? Porque primeiro começa aqui. Se eu não confio, na verdade Jesus fala, não confio em vocês não, só em mim. Mas se eu não me conheço, se eu não conheço que eu vou tentar enrolar o Senhor, que eu vou tentar ludibriá-lo, que eu vou tentar de alguma forma convencê-lo que a minha vontade é muito melhor do que a dele. Então a gente tem que ser muito honesto conosco, muito verdadeiro. E por isso você coloque diante dele o seu desejo, confronta com ele o seu desejo. Não tenha medo de conversar com Jesus. Não tenha medo de falar com ele. Jesus, eu quero isso, mas o que o senhor está me pedindo agora está bem difícil. Mas que a gente nunca tenha dúvida que é a graça dele que sustenta a nossa fraqueza. É a graça. Eu já fiquei 3 horas parado olhando para ele. Ele falou o que comigo? Nada. 3 horas, para ter certeza que era aquilo mesmo. Fiz o que ele queria, não o que eu queria. Falei com ele, então o senhor vence, porque não é o que eu quero. Mas por obediência, que às vezes, com certeza a sua vontade terá outras repercussões,
que do ponto de vista humano eu não consigo compreender. Mas como a gente não consegue pensar como Deus, obviamente, eu tenho que entender isso. Então, quando a gente fala, quando eu estou falando com você, seja feita a vossa vontade, é nas menores decisões da nossa vida e nas maiores decisões da nossa vida. É em momentos que você fala, não dou conta. É nesse momento que você tem que entender que o amor de Deus é tão grande, que Ele é incapaz de fazer alguma coisa errada, que eu tenho que me entregar e falar, seja feito o que o Senhor quiser. Mas como que nessa hora nós trememos? E porque nossa confiança no amor dele é muito pequena, porque não acreditamos que somos filhos únicos dele, e que o amor dele por nós transcende qualquer coisa. São experiências que a gente vai aprender na tema na medida que a gente amadurece na nossa fé. Nenhum de nós dá conta de viver isso se a gente não tiver um caminho. É o que eu falei, o caminho é diário, e o caminho ele tem que sempre ser revisitado. Nós temos que ter uma disciplina tamanha, porque muitas vezes a gente toma decisão na rapidez e não para pensar. Não para perguntar a ele, era para ir lá? É para comprar isso mesmo? É para fazer isso mesmo? Era isso que o senhor pensou a meu respeito? O que o senhor desejava que eu fizesse a partir daqui? Não é fácil. Semana passada eu recebi assim que eu cheguei na Santa Casa, alguns recados que tinha uma família muito angustiada que queria que eu fosse rezar com eles, porque uma criança de 5 anos estava morrendo. Uma criança de 5 anos com tumor cerebral. E foi tão interessante porque, não a situação em si, no meu caminho, no caminho de ir até o 3º andar, lá no setor da oncologia, no 1º andar, na portaria, encontrei com uma acadêmica de medicina, e ela me viu, uma novinha, linda, uma bonequinha. Falou, doutora Viló. Falei, pois não. Ela falou, preciso demais conversar com a senhora. Falei, minha querida, eu estou indo rezar com alguém que está morrendo. Aí eu olhei para ela e falei assim, já viu alguém morrer? Não, nunca, não. Quer me acompanhar? Quero, então vamos embora. Você vai ver a vida como ela é. A vida como ela é. Então, ela, o médico vai até o fim, na alegria ou na dor. Mas até o fim, ajudando a acompanhar. E quando eu cheguei lá, aquele casal, morador de zona rural, tem um sítio, uma área grande, confinado num quarto com uma criança, muito apagada, não reagia mais nada. E aí começamos a conversar antes sobre a vida. E se eles estavam tranquilos com tudo, com toda a dor, apesar de toda a dor, como é que estava o caminho deles, o olhar deles, por que eles me chamaram para rezar? Eu falei, por que vocês me chamaram para rezar? O que vocês esperam daqui? E nós conversamos muito, sobre desde o diagnóstico até aquele momento. E o pai me contou que na semana anterior, a menininha estava lá, a gola estava lá, apagada, e a menininha de repente falou assim, eu não quero voltar. O pai falou, o quê? Ué, minha filha, mas você está aqui deitada. Não, papai, eu não queria voltar. Mas não queria voltar, você não saiu daqui. Ela falou, claro que eu saí. Eu estava brincando com os meus amigos, com os meus amiguinhos. O pai falou, você não saiu daqui. Ela falou, eu não estava aqui. Eu estava brincando com meus amiguinhos, mas aí ele chegou e falou, desce. Mas eu não queria descer. Mas ele falou, desce. Quem, minha filha, que te mandou descer? Uai, Jesus. Então ela desceu contrariada, porque ela queria permanecer brincando. Acredito que aquilo que ela já tinha visto era encantador, tanto que ela não queria ficar ali mais. Como é difícil numa hora dessa, foi que eu conversei com os pais, a hora que naquele momento ela falou, doutora Filó, a senhora reza comigo? Rezo. Falei, vocês estão preparados? Porque tudo pode acontecer aqui agora. O que a senhora vai rezar? Falei, a única coisa que eu sei na vida é rezar terço. Falei, a gente não precisa pedir a Jesus nada, ele já sabe. Ele sabe que a gente quer a cura dela. Mas pode ser que não seja essa a vontade dele. Vocês estão preparados para baixar a cabeça e dizer, seja feita a vossa vontade? Quando nós vamos entregar uma criança de 5 anos de idade.
É fácil? Não, não é. Não foi fácil. Foi talvez um dos terços que eu mais chorei. Pedi muita intercessão de Padre Pio e chorei demais, foi um dos terços mais chorados. E abracei muito essa mãe, porque chorava eu e ela. Acadêmico, acho que estava tomada pelo pânico, e o pai assustado também. E rezamos, e a seguir, depois que eu saí, ela faleceu. Voltou para casa. Descansou, voltou para brincar, não é? Não é fácil. Com outra mãe que estive com ela, um outro cliente meu que teve uma queimadura, eu estava com ela no CTI, o dia que ele piorou muito, falei com ela, nós vamos ter que fazer uma entrega. Ela falou, doutora Filó, eu nunca imaginei na vida que falar seja feita a vossa vontade fosse tão difícil. Ele se recuperou, está tocando terror aí. Mas não é brincadeira, porque isso o tempo inteiro exige de mim. Em que eu creio? De verdade eu creio que eu sou peregrina, que eu estou de passagem. E que Ele é o meu Deus e meu Senhor, que me fez para Ele para viver eternamente, que aqui é só um tempo curtinho, uma passagem, e que eu vou voltar para casa. Então, se eu creio que eu sou filha dEle, eu tenho que ter a mesma preocupação que Jesus em fazer somente aquilo que agrada a Ele, porque minha vida não me pertence. Minha vida é dEle, eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Mas é porque no meio do caminho a gente confunde com a nossa. E quer que na verdade Ele seja o gênio da lâmpada e faça a nossa vontade. E não aquilo que Ele sabe que é perfeito. Então por isso que sempre nós vamos nos revisitar. Sempre temos que ter a disciplina da oração e falar, me ensina a fazer a vossa vontade. Me dá graça de em tudo, nas coisas menores do dia, fazer a vossa vontade. Que em tudo eu não queira te magoar, Senhor. Que eu olhe e fale, é para fazer isso aqui, né? Não é isso aqui, não é isso aqui? Não me deixe passar ao largo da minha vida, mas entender que a vossa vontade às vezes é aquilo ali. Não me deixe, Senhor, quando eu chegar diante do Senhor, você falar assim, Filó, você fez tudo errado. Pode imaginar? Não posso. Me ajuda cada minuto a decidir por ti, a te ser fiel, não te trair. E eu não querer usar o seu santo nome para que a glória seja minha. A glória é sua. Nós somos servos inúteis. Me ajuda. Me ajuda de verdade a ter um olhar parado lá aonde eu vou chegar, porque eu quero o céu. O caminho é estreito demais da conta. Então, é preciso ter coragem de assumir a nossa fé e de assumir que eu não posso tomar nenhuma decisão sem primeiro consultar quem sabe. E de pedir a Ele mesmo, que a sua força, Senhor, me ajude na minha fraqueza. Me ajude que quem pôs a mão no arado não olha para trás, senão eu sou digno de Ti. Me ajuda a seguir em frente, seja lá a decisão que o Senhor tiver para a minha vida. Que eu seja digno de viver o que o Senhor quer que eu viva. Não olhe para trás, siga o que tem que seguir, pega no arado e vai, porque o Senhor faz um imperativo, só fala, siga-me. E não é fácil andar atrás dele, não é fácil seguir os passos dele, porque eu tenho que ter uma disciplina com a vida de oração, de entrega, porque a maioria das vezes o que ele vai me pedir não é aquilo que eu quero, mas é por obediência que eu falo, sim Senhor, seja feita a vossa vontade, porque eu creio no seu amor. Eu creio que até os fios de cabelo da minha cabeça estão contados, porque eu creio que a sua decisão é infinitamente melhor do que essa pequenez que eu ouso achar que é boa. Mas isso tem que ser um caminho de todos os dias. Opere em mim, Senhor, não só o querer, mas a ação. Eu quero ter uma vida que retrate aquilo que eu creio. Não preciso falar, eu só preciso viver. É só isso. Seja feita a vossa vontade. Me ajuda a caminhar. Me ajuda, Senhor. É simples? Não. Mas é extraordinário. Porque Deus tem que nos dar a graça, porque à medida que a gente vai se convertendo, Ele passa a ser o chão que eu piso. Fé não é assim? Eu ponho o pé e Deus põe o chão. Ele passa a ser o ar que a gente respira. Ele passa a ser o mar da nossa praia. Ele passa a ser a fonte aonde eu vou beber a água, que mata a minha sede, e eu posso ir tomar água e levar outros, levar vocês comigo, para a gente tomar água no único lugar que vai saciar e que vai revelar para nós que existe o reino de Deus. Nós vamos poder viver o reino de Deus, porque o reino de Deus tem uma marca. Qual é? Você já sabe,
reino de Deus tem uma marca, qual é? Nós temos que viver a marca desse reino que é de amor. E somente de amor. Então, se a gente não passar pelo mundo destilando amor, tem algo que está errado em nós. Eu queria aproveitar esse momento, que eu sei que vocês vão para casa pensar sobre isso, para pedir licença a vocês, porque eu vi duas pessoas ali que me emocionaram de ver. São pessoas que fizeram da vida delas uma vida de entrega pelas crianças lá comigo do SUS. Carlinhos e Raquel. Vem cá. Carlinhos foi um dos melhores radiologistas que nós conhecemos, que era o único que a gente não precisava pedir para lavar a mão, para passar de um paciente para o outro, porque ele lavava a mão impecável, o cuidado que ele tinha, e eram os únicos raios-x que a gente não precisava repetir. Estou falando mentira, Carlinhos? Não estou. Nunca repetimos um raio-x seu naquele CTI, porque os seus exames eram absolutamente impecáveis. A Raquel, supervisora de enfermagem por anos, deu a vida ali, morava naquele hospital. Aquelas crianças eram dela, lutou por elas, sofreu por elas. Com aquelas siamesas viraram filho dela. Fazíamos roupa para aquelas siamesas que criamos aqueles meninos lá dentro do CTI. E quantas histórias que vocês rezaram conosco, rezamos juntos, choramos juntos, rimos juntos, com quantas crianças, né? A vida de vocês foi uma vida de doação de amor para as crianças do SUS. A vida inteira de vocês foi essa entrega, né? Então vocês fizeram exatamente aquilo. Eu tenho uma gratidão e uma alegria de tempos maravilhosos que trabalhamos juntos, né? A Raquel sempre tinha uma caixa d'água na cabeça. E a gente falava, vamos olhar para a Raquel para ver se ela vai chorar. Porque tudo, a Raquel chorava. Tudo, alegria ou tristeza, a Raquel chorava. Rimos muito, choramos muito, foram muitos anos juntos. Muitos anos. Uma vida que hoje eu lembrava de você, Raquel, quando eu subia de novo as escadas, contando os degraus, e você falou, eu aposento na Santa Casa contando degrau, eu não sei quantos degraus que eu subo todo dia. Porque a gente nunca tinha sofrimento de esperar elevador, vivia todo mundo correndo, subindo escada, eu continuo subindo as escadas, contando degrau, não lembro quantos degraus que eu subo por dia. Mas continuo. Muito obrigado por terem me feito melhor, né? Conviver com vocês foi uma época extraordinária na nossa vida, né? Nós tivemos esse privilégio de lidar com um povo que de verdade deu a vida ali para aquelas crianças que não conhecíamos, né? Mas era um amor, sempre foi um amor incondicional nosso, né? Tanto que a gente brigava uns com os outros, brigava com todo mundo, que a gente só queria o melhor por eles, né? Então, muito obrigada, que alegria revê-los, uma alegria no meu coração poder rever vocês, né? E bem, vocês bem, muito obrigada. Então, hoje quando eu trago para vocês o seja feita a vossa vontade, é para que vocês possam exercitar isso nas menores coisas do dia de vocês. Seja feita a vossa vontade. Exercitem isso e vocês irão crescer nesse amor por Ele, de forma que vai chegar um momento que tudo, a única alegria da sua vida será fazer aquilo que Ele quer, nada além do que Ele quer. Né? Isso que vai nos alimentar, que vai nos alegrar. A nossa vontade vai deixar de ter, porque nós vamos misturar com Ele e falar, seja feita a vossa santíssima vontade. Que Deus conceda a nós essa graça, que Nossa Senhora, que como ninguém, diante da declaração do anjo, diante do que o anjo trazia de proposta, ela falou, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que ela, né, que foi essa menina, essa mulher, que hoje é nossa mãe, que conhece a nossa miséria, sabe do barro que nós somos feitos, que interceda por nós, que nesse momento ela olhe na vida de cada um e peça a Jesus essa graça, porque a gente tenha força de na nossa vida cumprir
a vontade do Pai, assim como ela cumpriu de uma forma brilhante.